Laroê, seu capa preta, Laro Exu, é Monjo Baixu. Tem muita gente que vê o trabalho do Exu como algo admirável, e não é para tanto, né? Natural que se veja assim. E então eu até conheço pessoas que dizem que vão revidar a todo mundo que faz mal para eles, porque essa pessoa quer realmente um dia virar um Exu, depois que desencarnar. O que o senhor sugere num pensamento como esse? Querer não era o poder. Primeira colocação da vida não é assim, exigir não é assim. Sim. Existe uma transformação e essa transformação tem que ter obediência. Querer, muitos querem ser querem ser meretriz, querem ser ricos, querem ser pobres, querem ser tudo. Então, quando a pessoa se coloca pela alta magia de encanto que Exu tem nas suas cores preta e vermelha, se acham, se dominam e se predominam, dizer que podem fazer e desfazer maldade, e que quando é o momento de desencarno querem virar Exu. Mas o julgamento deles para virar o Exu ou não vai ser esse. Lá vai ser a escolha daquilo que se acha que pode ser ofertado. Por seres encarnados pela magia de Exu, pelo toque do atabaque, pelo dançar, acha que é muito fácil desencarnar, encontrar a cor preta e vermelha, mas primeiro não vai diretamente para o mundo de Exu. Você vai para um portal onde você vai passar pelo mais profundo obscuro. E é ali que se vai dar o julgamento a qual a direção vai ser tomada e vai ser levada. Agora, o ser encarnado colocar pelas suas altas magias e altas ignorâncias que vai desencarnar, vai virar Exu e vai cobrar do próximo ser encarnado que desejou mal tudo aquilo que ele acha que é devido e certo, é hipocrisia, é pura ilusão, são hipócritas, são pessoas que não devem estar adeptas a magia nenhuma, porque não são capazes de conhecer a própria energia do seu Exu. Então são pessoas que, para poder entender que para chegar num grau de uma divindade que veio dado como o primeiro elementar da espiritualidade para a transformação e trabalho, são muito impuros, são muito medíocres, são hipócritas. Eles precisam primeiro ter a sua alta evolução dos seus acertos, coisas que o ser encarnado para aceitar os acertos são muito difíceis. Muito difícil. Não é vocês que determinam, são o plano espiritual que determina o que acontece. Quando o ser encarnado depõe que é ele que determina, é hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Nessa negação específica, ele está dizendo, olha, se eu acumular maldade, então serei aceito, como se Exu fosse o... Eu vou dizer uma coisa para você, bem colocada, e para todos que há de ouvir. Senhor. Por todos os caminhos que eu digo, dizem que Exu tem a semelhança com o diabo. Eu vivo num plano espiritual que eu já cacei o diabo em vários lugares e até agora não encontrei. Então, eu vou dizer a você, bem colocado, e bem acentrado que eu vou falar. Essas matérias que se colocam em maldade, fazer maldade, que vai virar o Exu e o Exu vai acudir, vai socorrer, estão perdidos. Por cima do grau, do conteúdo realizado da maldade dessas pessoas, ela vai para um mundo bem abaixo dos Exus, que é o mundo dos quiumbas. Serão espíritos vagantes perdidos, acorrentados por correntes, que é onde o Exu vai arrastar pelo pescoço ou pelos pés. Ninguém se escraviza a nada, e tudo aquilo que você se escraviza, alguém fazer em teu nome, com certeza irá pagar. E o que vai pagar no mundo espiritual é uma argola no pescoço, uma corrente no pescoço, nos pés, para ser arrastado por Exu. Vai ser escravo do mundo inferior. Laroê, seu capa preta, Laro Exu, é Monjo Baixu. Tem médios que entram dentro da religião e pelas primeiras dores da vida largam. Mas só que lá na frente vão sofrer a consequência. Essas primeiras dores da vida são a disciplina que não está disposto a... Não está, a disciplina que não está disposto a seguir, o desencontro da vida amorosa. Porque o que mais mexe com uma pessoa dentro de uma corrente espiritual, dentro de um templo, é a vida amorosa. Perdeu o macho, a pombogira não presta. Perdeu a fêmea, o Exu já não presta. Nossa. Então, é decorrente ser colocado dentro da religião dessa forma.
tem muitas pessoas encarnadas, os seres viventes como você, que estão aí sendo colocados, que a espiritualidade ela só é fértil, só é segura em cima de uma situação que desde a parte sentimental tudo esteja coberto. Está errado. Está errado. Você tem que fazer a prática da religião, você tem que fazer a prática da espiritualidade do incorporamento acima de qualquer coisa que você venha viver. Acima de qualquer coisa que você venha viver ou venha passar. Você tem que estar ali praticante. Porque é coisa séria. Muito mais do que você imagina que é sério. Agora o senhor disse que lá na frente a pessoa vai se arrepender. Porque no decorrer da vida, numa situação, numa instância, ela vai precisar retomar o caminho da vida espiritual. Tem como? Vai precisar. Ela vai precisar porque todos precisam ou porque já está na linha dela? Ela vai precisar porque ela vai saber que o caminho da vida, a junção daquilo que ela deixou para trás, que estava agregado nela, vai fazer falta. Vai fazer falta. Eu sempre faço uma colocação aqui. O que você não cumpre, quem vem de você irá cumprir. E como é que você pode deixar o seu karma, a sua carga cósmica, para outro que não tem nada a ver com você cumprir o que é seu? Ele vai ter que voltar. Então porque tem gente que nunca vai ouvir falar da Umbanda. E se a pessoa foi guiada até aquilo, ouviu falar daquilo, está um pouco de certa forma envolvida, ela tem uma ligação até kármica de trabalho com essas entidades. Tem que antepassar. Ou de pai, ou de mãe, ou de avô, ou de vó, ou de bisavô, de bisavó. Alguém tinha descendência da espiritualidade e não foi cumprida como é preciso, e na vinda dos novos nascentes aquilo foi transportado, foi transmitido para a pessoa. E tem muita gente que gostaria de ter um Exu que é chefe de legião. Não se deve invejar isso, né, seu Capa? Porque é responsa, não é? A responsabilidade do agrego de levar um guardião chefe de legião é muito grande, moço. Vamos fazer uma colocação da melhor maneira assim. Vamos parar de ilustrar. Certo. Vamos parar de ilustrar a fantasia. Vamos vivenciar a realidade. Então eu vou dizer a realidade, vamos tirar a fantasia e a ilusão. Vamos viver a realidade da coisa. Tem pessoas que adentram dentro da espiritualidade e já observam o manifesto do incorporamento de uma entidade numa matéria. E daqui no decorrer de alguns dias ela está fazendo o mesmo manifesto. Já não é ela mais, ela está vivendo um mundo que não é dela. É como desejar ter um guardião, chefe de legião, sem ter um preparo para carregar uma divindade com tanto conhecimento. Nossa. É ilusão da cabeça. Então vamos parar de fantasia, né, que eu não gosto disso. Por isso acho que já deu para você perceber que eu sou muito direto. Sim. Por isso que me chamo Capa Preta. Senhor dos tronos. Viu? Então vamos deixar isso aí. Mas o ser encarnado, o ser humano, ele tem o direito de fazer a sua ilusão própria naquilo que ele acha que é favorável para ele, sem ele ter o conteúdo. É como se dizer, eu achei uma moeda, essa moeda para mim não tem valor nenhum, mas de repente eu estou andando, vem um conhecedor de valores, pega aquela moeda, me oferece uma continha e leva. Depois eu descubro que ela tinha grande valor. Então o que eu quero dizer com isso? Para que você conheça os valores da moeda, você precisa ter o que? A noção. Você precisa ter o que? Conhecimento. Bem assim é dentro da espiritualidade. Como você vai carregar um guardião, um Exu guardião, que ele vem de falange, se você ainda não foi preparado para aquilo? É impossível. Mas a ilusão, como ela é feita todos os dias, em todos os momentos, todas as noites, cabe a qualquer um se iludir e sonhar. Sonhar é muito fácil. Você sonha com todas as coisas, porque Exu está muito próximo, né? Sonha com muitas coisas na vida, mas o duro é você ter a qualificação, a capacidade de carregar. Não é escolher, é ser escolhido. Ser escolhido. Porque as pessoas querem porque mais baseado no que os outros vão pensar, desconhecendo o peso que tem isso, né?
Mas se eu tenho um Exu que não é um chefe de legião, ele tem um chefe acima dele, concorda? Um chefe. Mas ele já está num nível que ele também tem gente para cuidar? Tem algo? Como é que funciona essa hierarquia aí? A hierarquia do trabalho tem os Exu Rei de Tronos. Tá. Tem os legiões. Aham. E abaixo tem um servidor. Que é aquele que trabalha com os guardiões, que são o que? Chefe de legiões. Tá. Então, todo Exu que começa, ele é o quê? O que ele é? Exu pagão. O senhor já ouviu esse termo, né? Agora você tocou num sentido de que eu vou lhe fazer um questionamento. Sim, senhor. Eu não sei quem colocou esse dizer a você. Internet. Tá errado. Que tem assim, aprendemos na internet, olha, Exu pagão, Exu batizado ou espadado e Exu coroado. Olha só. Moço, se uma noite você quiser saber o que é Exu pagão, você vai comigo lá na minha canga, no meio da macaia, que eu vou dizer para você o que é o Exu pagão. Isso aí está tudo fora do propósito que é essa qualificação de nome que foi citado aqui. Nossa. Um Exu pagão vai muito além do que você possa imaginar. E essa palavra, para ser pronunciada, dita, é só um determinado ritual que se afirma bem a cabeça para ser colocado. Nossa. Isso é muito perigoso. Eu não tenho nada a ver com Exu pagão, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. São divindades que entram no mundo espiritual, já com seus nomes, e eles vão trabalhar sobre os Exus de legiões. Eles vão prestar um trabalho àquelas divindades. Então eles vão tomar conta da casa, eles vão tomar conta das encruzilhadas, eles vão tomar conta das macaias, em nome daquela divindade chefe de legião. E aí, com o decorrer do tempo passado de trabalhos efetuados, merecimento, aí ele vai ter um graduamento, ele vai ter um consagramento. Agora, esta palavra citada por você, esqueça da sua raiz, esqueça da sua memória, porque quem colocou lá, colocou muito mal informado a realização disso. Quando se pronuncia isso aí, é uma divindade que se precisa ser cultuada num determinado tempo, em determinado horário, em determinada magia, em segredo. Em segredo? Nem todos podem participar do ato, do rito, com esse nome. Mas esse nome se refere a uma entidade elevada ou menos elevada, não pode saber? Eu quero dizer isso para você, eu quero fazer uma colocação para você, que eu só vou mencionar isso em outro local, não aqui dentro da cidade. Entendi. Nossa, mas não aqui dentro dessa casa. Mas é sério, então? A gente é bastante inocente, né? Eu vou fazer uma colocação assim para você. Eu acho que vocês precisam, na diversidade daquilo que vocês leem, na diversidade daquilo que vocês procuram sobre esse negócio aí, vocês precisam realmente ter certeza daquilo que vocês trazem para vocês. Porque é muito fácil qualquer um, na sua pró-escrita do direito, fazer lá o pró-escrito. Agora, você saber a formação daquilo, realmente, do porquê, o que significa, como manifesto, isso você não vai encontrar, é só no ato da prática da coisa. Então, quando vocês chamam, quando vocês atraem esses estudos que vocês fazem através deste meio de transparência e de comunicação aí, encarnada de vocês têm que tomar muito cuidado que vocês sugam para a vida de vocês, como achando que é conhecimento, como achando que é evolução, porque realmente não é. Então, pela sua inocência, pelo seu despreparo de conhecimento, você até cita, e eu estudando o esclarecimento de algum pedacinho para você, que eu vou dar uma outra hora em outro lugar, que aqui não é o adepto lugar para isso, mas que foge totalmente do que falaram para você. Isso aí foge totalmente. Totalmente. Então, vocês procuram ter mais sabedoria naquilo que vocês chamam em cima dessas coisas aí, porque sensibilidade. As pessoas, tem muitos que não têm ciência e ofertam aquilo que não foram formados para ofertar. Nossa. Mas pode assim acontecer alguma coisa ruim com alguém que... Pode deixar ele comigo. Vamos lá. Vamos trabalhar.
Ah, já deu aqui 1h15 já. Não, vamos já trabalhar. Vou perguntar pro senhor. Sim, está permitido, tudo bem. Tá? Tem certeza? Tudo bem. O que pode causar de mal para uma pessoa falar esse nome, por exemplo? Não é que venha mal. É falta de respeito. Não é nem mal, nem falta de respeito. É uma pronúncia de encanto que não se vende ao lugar. Entendi. Então eu não gostaria de Sim, senhor. pronunciar mais sobre esse respeito. Não, já entendi. Mas então tá. Então agora vamos falar então da hierarquia que a gente quer saber mesmo de Exu. O senhor pode revisar então? Então o Exu, a pessoa quando desencarna, ela é direcionada por um conselho e aí fala, olha, tá aqui então, você vai para lá e vai trabalhar assim. Primeiro, ele vai passar pelo espaço onde ele vai ficar esperando o resgate. Lá. Aí ele está lá, vem os guardiões para resgatar. Em cima do que já foi abrandado, da situação dele, o guardião pega, leva, coloca lá, tem uma longa conversa e vai dar uma formação. Entendeu? Não é desencarnar e já ir direto para o mundo dos Exu, não. Essa pessoa passa por o que a gente chama de umbral, fica sofrendo, quando terminar, daí sim. É resgatado. É resgatado. É tudo pensado. Tudo bem centrado, tudo bem formado. E agora, quem que vai decidir? É esse conselho também que vai decidir se ele vai virar um seguidor, um falangeiro de Tranca-Rua, ou de Capa Preta, ou de... Aí depois na formação lá é se dado o direcionamento a qual falange ele vai pertencer. Tá. Então ele entra num nível que é o primeiro nível, é o nível de trabalhar para merecer. Reencontro. Reencontro. Reencontro com si próprio. Entendi. Então quanto tempo mais ou menos, isso depende do que a pessoa fizer e da disciplina dela, quanto tempo ela fica nesse nível? Às vezes muitos anos. Nossa. E o próximo nível depois desse é quanto? É o qual? Quando o guardião vem buscar e leva. Aí lá é feito todo um preparo e uma formação. Depois nos atos de trabalho é que se vai dando os cargos. Entendi. Então ele passa por esse nível, trabalho, o guardião vem buscar, leva, e aí ele vai ser dado o trabalho, e então ele pode vir incorporar na Umbanda. Só então. Ele não, depois que foi dado o equilíbrio de trabalho, que ele vai poder incorporar. E é assistido pelo outro guardião já formado. Entendi. Então todo Exu que incorpora na Umbanda, se não for já um Exu tronado ou coroado, não sei se é esse o termo, ele vai ter um auxiliar, um mentor, um guardião junto com ele. Quando ele vier para a Terra para trabalhar incorporado em qualquer matéria que foi escolhida por ele ou enviado por outro para ele trabalhar, ele vai ser acompanhado pelo guardião. E vai estar o tempo todo ali, para ver se tudo que ele aprendeu lá ele está colocando na Terra. Se ele não está fugindo de nada. Tá. Mas se ele fizer alguns erros ou alguma coisa, ele volta e aí é citado os erros e é suspenso a vinda dele na Terra. Nossa, mas daí atrasa a evolução dele. Mas se você é um bom trabalhador, você procura não errar. Quem erra tem as suas punições. Isso de Exu para Exu. Agora, de encarnado para Exu, é porque a gente ouve falar, olha, se o meu cavalo errar, eu puxo a orelha dele. Como é que é essa relação entre Exu e cavalo? E médium? Se errar, nós damos um tapa. Se não obedecer em cima daquele tapa, nós damos um sacudido nas pernas. Exu sempre está observando tudo que é feito. Tá. E Exu não faz nada que está fora da lei maior. Não faz nada. Nada. Tudo é determinado sobre a nossa ordem. E vem do plano. Então nós não queremos agregar para físico nenhum, para matéria nenhuma. Problema também não queremos para o nosso espírito. Só que é que nem eu disse, a ação e a reação. Se você não sabe se tem formiga no formigueiro, não põe a mão lá, porque senão você vai explicar. Agora uma outra pergunta que a gente tem. Exu vive no mundo dos Exu, que o senhor falou. Tem gente que fala que Exu pode ir para Aruanda e
que Aruanda fosse como vários níveis e Exu fica no nível do mundo do Exu em Aruanda. Como é que funciona isso? Onde? Eu vou dizer uma coisa para você que é como eu digo, o ouvido é um alimento que se alimenta do que dizem. Então. O ouvido é uma boca que se alimenta do que dizem. Nossa. Não é? Se alimenta mal. Então eu vou dizer assim, Sim, senhor. o dia que você escutar alguém cantar e dizer, ó, Exu, vamos subir, Exu não sobe, Exu desce. Exu é um canal da terra. Tanto é que ele é um canal da terra que Exu no manifesto incorporal ele vem por baixo, ele não vem por cima. Nossa, eu não sabia. Exu vem pelos pés, moço. Exu não vem pela cabeça. A energia de Exu é os pés, que é o movimento, é o caminho, é extenso. Exu não sobe, Exu funga. Fungar quer dizer descer. Tá. Entendeu? Exu vai para o reino das lavaredas, Exu vai para o reino aonde é coberto de fogo. Nossa. Que Exu vai fazer no Ouro? Que Exu vai fazer na Aruanda? Que Exu vai fazer no céu? Só quando é chamado para poder se transportar em alguma obrigação de urgência. Ou então levar algum que está saindo do mundo de Exu para alta evolução, como eu já levei vários. Aí, mas eu não quero ir não, eu quero ficar aqui. Eu mexo, que aqui eu cuido. Que achar que isso é pouco, cutuca. Cutuca. E então, na Aruanda a gente ouve que é uma colônia espiritual, que tem essas organizações, como a gente ouve falar na literatura espírita do Nosso Lar, que tem lá as construções, porque o ser humano, quando desencarna, ele ainda, o entendimento dele ainda é de casa, de muro, de cama, de construção. Não sei, será assim na Aruanda também isso? E lá onde o senhor mora? Quando se é feito pelo sétimo consagramento, no sétimo dia do desencarne de uma pessoa, ele já vai direcionado aonde ele vai ficar. Vai ficar, que é uma colônia espiritual. É onde ele vai ficar. Tá. Lá ele vai para o nosso plano ou vai para outro plano depois que sair da onde ele vai ficar lá. Entendi. Então cada um tem a sua, a colônia que você diz, entra todos os espíritos que estão já à altura. Nós não estamos no alto, nós estamos no chão, nós estamos na terra, nós estamos no fogo. Para que Exu quer ir? Não tem asa para voar. Mas a dúvida que eu tenho é qual que é a organização do lugar onde vocês moram? Não tem o mundo aqui de vocês? Tem. É desse jeito. É quase parecido. Entendi. Só que esse é melhor de se viver. Entendi. Melhor de se viver. Entendi. É uma colônia, então, igual as outras colônias, só que voltada para vocês, para o objetivo de vocês. O objetivo de trabalho. E cada Exu tem o seu reino. Então o Capa Preto tem o reino dele, o Tranca-Rua tem o reino dele, o Marabu tem o reino dele, o Catatumba tem o reino dele, o Tiriri tem o reino dele, cada um tem o seu reino. E ali nós nos encontramos. Nossa. E ali nós nos encontramos cada um no reino de cada um. E compartilhamos todos juntos quando estamos em terra, que nem aqui eu tenho o Marabu, eu tenho o Tiriri, eu tenho o Sete Cruzilhadas, eu tenho todos os Exu que vêm trabalhar aqui no incorporamento. Só que quem é o maioral sou eu. Ninguém senta aqui dentro de uma cadeira da mesma altura que a minha. Entendi. Ninguém senta. Aqui o maioral sou eu. Qualquer Exu que entra por aqui tem que reverenciar a mim. Mesmo que ele seja chefe de falange. Ele pode ser chefe de falange, o médium que incorpora pode ter terreiro, a média pode ter terreiro, pode ser quem for. Chegou aqui dentro da minha casa, eu sou o Exu maior, eu sou o maioral, tem que ser reverenciado. Entendi. Senão, qual é o sentido que tem reinos de reinos? Mesma coisa, senhor, quando vai na casa dele. Quando eu vou na casa de outro Exu, eu também me reverencio aquele Exu. Entendi. E jamais vou sentar num trono que esteja à mesma altura que ele. Mesmo que eu seja dado o direito de sentar ali, eu não vou me sentar à maior altura. O maior trono é o do dono da casa. Certo, entendi. Existe um respeito recíproco. Infelizmente, pelo mundo dos encarnados, nem todos fazem essa hierarquia de respeito. Nem todos. Mas a certeza e o correto é esse. É o correto. Pode ter todos Exu aqui incorporados em várias matérias. Todos se reverenciam porque eu sou o rei. Eu sou o guardião superior.
dessa ganga, dessa casa. Então, já aconteceu de algum entrar e não reverenciar? se não reverenciar, eu degolo. Não, mas o senhor disse que não tem como cortar o espírito. Eu não corto o espírito, não. Sabe o que é degolar? Não sei. É amarrar pela argola. Eu degolo. Mas aí eu quero ver quem entra aqui e não se reverencia para mim. Aí não tem espírito incorporado. Se um espírito está incorporado, ele sabe que é o dono da casa, ele se reverencia. Se ele não se reverenciar, é a matéria que está com pura hipocrisia do quê? Tá certo. De brincadeira, que não está incorporado com nada. Tá certo. Agora, para aprendizado, eu entrei aqui. Como que seria uma forma respeitável de entrar aqui na casa do senhor? Você entrou, você pediu licença, ajoelhou aí, ficou fazendo suas palavras. Quando eu cheguei em terra, você me saudou em pé. Você tem que se reverenciar, você tem que me saudar abaixado de joelho no chão. Porque eu sou superior a você. Sim, senhor. Fala. Entendeu? Isso que é bom saber. Em toda casa que você for, você não tem igualdade com a divindade. Você tem que entender que você é subordinado àquela divindade. Sim. Você é inferior àquela divindade. Então você tem que se ajoelhar. É a mesma coisa, eu cheguei, você está sentado, você veio me cumprimentar sentado. Nossa. Você perdeu tudo aquilo que eu poderia lhe dar de bom na sua vida. Entendeu? Entendi. Não se faz isso, não se cumprimenta guardião sentado. Eu posso cumprimentar qualquer um que vem aqui, por quê? Porque eu sou um trono maior. Entendi. Agora, não, eu vou cumprimentar uma matéria, a matéria está sentada, eu só observo. Cadê o respeito? Estão me igualando aos seres encarnados? Já sou desencarnado há muitos e muitos anos. Como dizia o maior bruxo da África, Sulabakotini, que quer dizer assim: não me dê o direito de ser igual a você, porque eu sou mais que você. Nossa. Então sempre que encontrar com o Exu, obviamente incorporado, não se deve, por exemplo, se ele está sentado, você não pode ficar sentado. Se ele está de pé, você não pode ficar de pé. Você está abaixo, você sempre está abaixo. Sempre está abaixo. Não é necessário ajoelhar, mas está abaixo. Você está a cumprimentar ele, você tem que ajoelhar para cumprimentar. Ajoelhar. Não pode cumprimentar em pé de jeito Sim. nenhum. E as matérias querem se igualar. Se igualar. Para se igualar vai demorar muito. Nossa, é mesmo. Mas o senhor sabe quando uma pessoa que nem tipo eu não tem noção e... Não, por isso que eu cumprimentei você no maior bom sentido, como diz os encarnados, porque eu sei que você está no processo de conhecimento. Isso. Então eu jamais vou fazer isso com você. Agora, se fosse um encarnado cheio de hipocrisia, de sustentamento, o senhor já sabe na hora. Aí na hora que eu incorporasse ele para me saudar, abaixa. O senhor já dá um... Já manda baixar. O senhor relembra a pessoa, as obrigações dela. E nem todos que têm obrigação têm humildade, né? Nossa. Nem todos que têm obrigação têm humildade. Aí o senhor fala, essa pessoa perdeu tudo de bom que o senhor podia fazer para ela. O senhor pode citar alguns exemplos dessas coisas? Abrir caminho, livrar do espírito negativo, dar uma prosperidade na vida. Só por saudar direito? Exatamente. Nossa. Quando você se compara na mesma igualdade de matéria para espírito, você perde tudo. Tá certo. Espírito é espírito, está acima da situação. Agora, a gente, no meu caso, vou trabalhar com Exu também. Então, a hora que eu entrei aqui, como eu tenho Exu também, qual que foi? Ele ficou lá fora? Ele veio, ele cumprimentou? Ele acompanhou você, se reverencia ao movimento, fica junto com você, vendo toda a formação do trabalho que você está fazendo, está ali cuidando, também está ouvindo, também está compartilhando. É isso aí. Exu não deixa a matéria sozinha. Exu não deixa a matéria sozinha. Entendi. Então, quando ele veio aqui, ele já sabia todos os processos do jeito que o senhor gosta de ser. Espírito é espírito, o espírito é evoluído, quem precisa evoluir é a matéria. Ele já tem a ciência de tudo que é da formação que ele precisa fazer. Entendi. Agora, a matéria que está no processo, como se diz, de aprendizado, você está no nascer da religião, então você ainda precisa ter o contato de muitas coisas para você saber todo
extenso que tem a espiritualidade nas suas hierarquias. Então eu não vou subjugar a você dizer que você está errado. Simples fato, bem assim, maleável. Estou aqui ensinando. Entendi. Para bastante gente. Então, todo médium tem um Exu e uma pombogira com ele? Não é assim? Não, tem. Tem. Todo médium. Mas nem todo vai incorporar. Só que você pode fazer o manifesto do Exu e só tratar da lebara da pombogira. Tratar? Cuidar do manifesto, dar champanhe, dar um cigarro para ela. E você pode, uma vez a cada era grande, uma vez por ano, dar o manifesto da pombogira. Quem vai incorporar em você é a divindade chefe daquela linha da esquerda. Cada pessoa tem uma divindade chefe de cada linha. Aí ela vai trabalhar. Ela que vai trabalhar. Você é o Exu, é o Exu. A mulher, a pombogira, é a pombogira. Então cada um tem o seu direcionamento chefe da linha. Então não precisa estar subindo e descendo, como vocês disseram, você falou que subiu, né? Não, o Exu não precisa estar descendo e o outro está chegando, está descendo e o outro está chegando. Não. E vai chegar o Exu chefe, ele vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer. A mulher vai estar agradada, vai estar satisfeita, vai estar feliz. Está odara, está feliz da vida. Entendi. Que conversa boa essa que nós estamos tendo, né? Graças a Deus. Diretamente com a chama do conhecimento mais próximo do ser encarnado, que sou eu, o guardião-chefe dessa casa. Sim, senhor. Aqui, como eu sempre disse, pode vir que tem. Mas está sendo muito esclarecedor, porque muita gente, assim como eu, não tem noção dessas coisas. E a gente lê muita literatura que fala umas coisas que aí a gente sabe, fala, é assim mesmo. Por exemplo, Exu, as pessoas às vezes acham que Exu se casa com pombogira ou que tem algum tipo de relacionamento. A junção da união cósmica, ela é um fator agregado que realmente existe. Um homem não anda só e uma mulher também não anda só. Então o senhor tem uma pombogira aqui com o senhor? Eu tenho mais de 27 pombogiras comigo. Não, mas assim, que é a esposa, assim, é só uma. Eu tenho uma mulher que me acompanha. Isso. Uma pombogira que chama Maria Padilha. Maria Padilha. Essa é a pombogira que me acompanha nos meus tronos. Essa é a pombogira. E quando todo Exu tem uma? Todo Exu tem sua pombogira. E esse, por exemplo, esse que trabalha comigo, ele tem a sua pombogira. Tem sua pombogira lá. E é essa que vai incorporar se eu for médium de pombogira também, ou como é que funciona? Mas quem vai incorporar é o Exu. Ele abre linha uma vez por ano para a pombogira trabalhar. Uma vez por ano. Tem outras casas que o homem pode trabalhar com pombogira toda vez que tem gira de esquerda. Entendi. Isso Aqui, vai da casa. Vai da casa. Tá. Aqui não. Aqui o senhor não deixa. Não. Aqui não. No meu reinado não, meu compadre. Entendi. Aqui não. Aqui homem se traja de homem e fêmea de fêmea. Não, mas olha, quando a gente fala de um outro Exu e fala o nome dele, o senhor já, porque lá no templo onde eu vou, a gente trabalha com o seu Giramundo. O senhor conhece esse espírito específico? Seu Giramundo é um Exu, rei guardião de trono, chefe de legião, onde qual o Exu assistido por ele também é o seu treme terra. Esse é um Exu que compartilha o reino de todas as ações aonde o Giramundo trabalha. Giramundo, ele é um Exu que presta serviço para Xangô. Entendeu? Nossa. Isso aí, todos os Exu eu já tenho conhecimento. Todos. Mas é muita gente. Para nós, né? Para você conhecer muita gente, você tem que fazer a convivência com muita gente. E eu tenho feito muita convivência. O reino de um Exu é muito longe do reino de outro Exu? Alguns, como vocês dizem, e diziam os mais velhos passados, algumas léguas. Para o senhor chegar no reino do outro Exu, o senhor tem que fazer uma ligação primeiro? Ou como é que é? Eu
Eu tenho uma tropa, eu tenho uns cavaleiros que trabalham comigo. Sua irmã também. Aí eu mando um dos meus cavaleiros até o reino do tal Exu, avisando e levando uma encomenda minha, que no tal determinado tempo eu vou me adentrar sobre aquele reino. Nossa. O seu Capa Preta, hoje eu tive a bênção de saber o nome, confirmar, o seu Zé Pinto confirmou o nome do meu Exu. O senhor, obviamente o senhor conhece todos, o senhor conhece ele também. O senhor já foi na onde ele mora? Lá no Exu lá você que já fui sim. É um Exu, ele trabalha muito nos caminhos, trabalha muito na linha do aço, do ferro, ele trabalha muito nos caminhos abertos. É um grande guardião. Você sabendo cuidar dele, um bom manifesto de coisas boas você há de encontrar. Mas ele tem um reino assim, igual ao senhor? Tem. Não que seja do jeito dele, mas ele tem um dele. Se todas as cuias fossem degradas do mesmo jeito, foi como eu disse, se todos entrassem de azul, não saberia que estavam de preto. O senhor se veste no mundo espiritual assim mesmo, de cartola e uma capa preta. É capa assim? Preta, sem isso aqui pelado, só com a roupa de baixo. Exatamente. E dentro do rito não trabalho assim. Tá. Não trabalho porque mexo alegradamente com muito sexo. Claro. Muitas feiras. Entendi. E o seu tiriri? O seu tiriri aí é a exposição do desejo dele. Se ele quer estar pelado, ele vai estar. Se ele quiser estar coberto, ele vai estar coberto. Se ele quiser estar usando a capa dele, ele vai estar usando a capa dele. Tá. Para o senhor entrar no reino dele, o senhor manda um falangeiro ou capangueiro? Como é que é o mensageiro? O senhor manda um mensageiro e daí ele fala, olha, o Capa Preta quer vir aqui conversar com o senhor. Daí ele não vai falar direto com o Tiriri, vai falar com outro mensageiro dele. E o outro vai levar. Eu tenho um guardião que me acompanha, que o nome dele é Azaú. Qualquer que seja, ele chegue a encomenda até meu reino, até meu trono, é ele que recebe com mais 7 Exus guardando ele. E aí ele não deixa quem chegou ir até onde eu estou. E ele pega, recebe aquela encomenda e me leva. Nossa. É assim que se trabalha. Mas tem todo um procedimento, uma diplomacia. Tem porque eu sou um rei de trono. Eu sou um guardião de trono. Então ninguém que chega pode ter direto acesso a mim. Entendi. O senhor se lembra tudo que o senhor faz. Qual que foi o motivo do senhor, se isso pode ser falado, da última vez que o senhor mandou um mensageiro anunciar para o Tiriri que o senhor estava indo lá? Para a gente entender o que pode levar uma visita dessa a acontecer. Às vezes compartilhar um trabalho que foi feito num determinado local que eu não aceitei, que foi direcionado a quem eu acho que não é certo receber, então eu já vou diretamente a ele e digo a ele, olha, foi determinado, foi feito um trabalho assim, sobre a sua falange, sobre a sua magia, assim, e quem está recebendo essa carga é de total cobertura minha, e eu venho pedir para que isso não seja efetuado, não seja concretizado. E se porventura for, aí eu entro com uma cavalaria e mostro como é que funciona o negócio. Eita! Agora, para eu falar com o senhor, se ele abre caminho e ele que é meu Exu, ele deve ter buscado o contato do senhor antes de mim com o médium do senhor. Por isso que você está aqui. Isso. Como é que ele mandou um mensageiro? Foi astral. E o mensageiro foi colocado até mim. Antes de você chegar aqui, eu já tinha falado para ele. Eu já tinha falado para ele lá. Falado o quê? O menino ali que trouxe você. Sim. Falaram que eu ia vir. Eu já tinha falado para ele que ia vir uma pessoa aqui que ia ajudar o pró-escrito da minha biografia e de todo o meu trabalho. Não foi, Caveirinha? Sim, senhor. Que bom, graças a Deus. E você aqui está. E aí, então ele mandou um mensageiro, e daí ele falou, olha, estou mandando um mensageiro para o senhor autorizar eu ir no seu reino para conversar com o senhor. Foi assim? E assim foi efetuado. Daí ele chegou e falou, olha, ele está fazendo esse trabalho, o senhor pode colaborar. E por isso que eu estou aqui falando com você. Nossa, mas a gente acha que as coisas acontecem assim,
não fortuitamente, mas muita coisa acontece no mundo espiritual antes da gente aqui no físico saber, né? Mas é por isso que se fala espiritual, que interage primeiro. É os olhos do amanhã. Se fosse igual aos olhos de hoje, nunca poderia se dizer espiritual, né? É os olhos do amanhã. É aquele que enxerga lá na frente daquilo que vai ocorrer. Se só enxergasse com os olhos de hoje, o que seria de vocês encarnados? Só uma promessa. Acontece, seu capa preta, de uma pombogira do reinado do Tiriri querer ficar com um mensageiro do senhor? Ah, isso aí já... Da briga? Muitas não. Pode. E eu vou lá, ou então eu mando um guardião meu de um grau a mais, e aí eu falo para ele que a pombogira quer viver no reinado. Ah, entendi. E aí ele que vai dar a sentença se é permitido ou não. Se der permissão, ela vai. Porque, que nem o senhor falou, ninguém é obrigado a ficar com o senhor. E eu, obrigado. Eu sei do meu destino espiritual, moço. Eu sei do meu movimento espiritual. Eu só sei dizer para você como guardião, senhor, que todos sabem, aqueles que estão comigo, pergunte a eles se querem sair. Não. Então não obrigo a ninguém. Estão porque querem. Mas e se um deles falarem assim, olha, eu quero ir lá morar com o Tiriri? Vai embora. Mas depois ele fala, me arrependi. Aí eu falo para ele, você sentiu o gosto do que é certo, do que é errado? Eu deixo entrar. O senhor deixa. Se for um bom guardião, eu deixo entrar. Senão ele fica sem reino, porque daí ele vai sair do Tiriri e o Tiriri vai falar, viu, o que você está brincando? Ele vai vagar pelas matas até ele encontrar um novo comando. E daí tem que passar todas as hierarquias conforme o reinado decide. Determina. Para ser aceito no reinado do senhor, o que a pessoa tem que fazer? O que a divindade da minha banda, que chega lá com qualificação, colocação de Exu, tem que fazer para pertencer ao meu reino? Isso. Vai passar por algumas coisinhas que eu vou impor. Tipo, lavar todas as louças? Não, nada aí. Defender o portão por 10 noites? Algumas coisinhas. Certo, então. Fica no mistério por enquanto. Fica no mistério. Tá certo. E agora, a hora que o senhor deixa o seu reinado, o senhor falou, eu já posso ir para outra banda se eu quiser. Quem é que vai substituir o reino do senhor? Existe bons guardiões para tomarem conta do meu reino. Gente de confiança do senhor. Alta confiança. Um específico. Um específico. Entendi. E ele vai chamar capa preta daí. Ele vai pegar essa capa do senhor. E ele vai tomar conta do meu reinado como se fosse eu. E da onde eu estou, eu ver que ele está sendo incorreto e não está sendo como eu saio da onde estou e volto e tomo o reinado dele e faço ele seguir um bom caminho. Mas o senhor não abriu mão da sua autoridade ali quando o senhor foi lá e virou, por exemplo, uma outra entidade? Eu não abro mão de nada, tudo que meu me pertence. O senhor só está deixando de favor para ele. Não abro mão de nada do que é meu, tudo que é meu me pertence. Eu só estou indo para um lado, cumprir um dever que estão me pedindo o meu auxílio. Mas eu vou ficar de um lado e do outro, não deixo de ser quem eu sou. Entendi. Já aconteceu de um Exu chefe de falange igual ao senhor ter que reencarnar? Ou já chega nesse ponto, já não tem mais que reencarnar? Não tem reencarno mais. Mas, nossa, mas o senhor é muito evoluído. Os bons guardiões dos reinados não querem reencarnar. Reencarnar para quê? Para viver esse mundo de hipocrisia de vocês. O senhor já ouviu de algum que reencarnou? Não, eu já ouvi dizer de matérias pedindo para mim me reencarnar para poder me encontrar. Como é que é? Eu já ouvi matérias me pedir para que eu reencarnasse. Para poder me encontrar. Claro, tipo eu falar, reencarna para eu poder ver o senhor, encontrar com o senhor. Mas daí já não é mais o senhor, né? É aquela nova encarnação. Entendi. Então, a hora que o senhor sai, e a hora que um Exu do patente do senhor evolui para o próximo grau, ele vira caboclo, preto velho, boiadeiro,
Exu Mirim? Não, Exu Mirim está no plano espiritual nosso. Exu Mirim, Tá. ele vira caboclo boiadeiro. Pode então passar de uma outra para uma outra linha. Pode. Então, um caboclo de hoje foi um Exu de ontem ou não é? Nem todos. Tá. Nem todos. Isso daí pode acontecer, mas não acontece com todos. Pode um milênio. Demora, seu capa. Demora. E a hora que um outro Exu vem conversar com o senhor, a hora dele ir embora, ele tem que ir afastando, olhando para o senhor, ou como é que é? Só se reverencia, dá boa noite e vai embora. Vai embora. E quando ele vai embora, não é igual a gente que vira as costas ali, desaparece, vai. Tá, entendi. Não tem nada de respeito nesse sentido. Então tá. E alguém do seu reinado inteiro tem a permissão de ir numa casa que não é Umbanda verdadeira e receber um trabalho de alguma pessoa, uma Maria. Peraí, as pombogiras do reinado do senhor, elas todos chamam capa preta? Não, cada pombogira tem o seu nome. Tá bom, então o senhor tem uma Maria Mulambo, por exemplo, lá. Tem. Então, se essa Maria Mulambo vai num templo espírita que não é de Umbanda que não é verdadeiro, o senhor autoriza ela a receber uma demanda de fazer mal para alguém? Quando ela voltar, nós estamos no acerto. Aí nós temos um acerto. Entendi. Ela estará desrespeitando as suas ordens. E aí, mas não faz não, porque sabe qual Já sabe antes? Já sabe qual é a minha lei. Porque às vezes as pessoas aprendem com o exemplo de alguém que fez. Já teve alguém que fez isso? Não com o senhor, mas o senhor já viu em outro reinado isso acontecer? Mas essas pessoas então que se apresentam como pombogira, não são quiumba mesmo, falando igual. Colocação do bom espírito sabe a junção dos seus poderes e de quem se reverencia. Então, não faz não. Entendi. O senhor agora nesse momento, o senhor sabe onde estão todos os seus mensageiros? Sei. Mas o senhor não está focado aqui no diálogo? Mas quando eu venho para a Terra, eu deixo quem está tomando. Entendi. O senhor tem aquele que o senhor tem confiança. Eu deixo lá um comando muito forte. Eu não venho sozinho para a Terra, moço. Eu venho para a Terra com uns guardiões me acompanhando. Você está falando comigo aqui, tem 3 guardiões nas suas costas. Tem mais um aqui, tem outro aqui. Outro aqui, outro aqui. Ixi. Se eu me levantar, eles se manifestam em gesto para saber o que eu quero. Meu Deus. Eu nunca venho à Terra sozinho. E eles são tipo ninja, assim, eles são especializados em defesa. São guardiões que me protegem. Lá. E quem o senhor deposita a confiança para esse propósito? Total do plano da espiritualidade da minha banda. E eles se sentem muito honrados. Honrados e muito honrados. Precisa de muito esforço para chegar nesse patamar. Tanto é que todas as minhas vindas, eles que me acompanham. Nossa, todas? Todas as minhas vindas, eles que me acompanham. Agora, se eles acompanham, de bobeira não é. É uma proteção, porque quem é que pode querer assaltar o senhor? Não digo que seja essa palavra, a qual você coloca. Isso. Existe no canal físico e no canal espiritual, muitos que querem fazer ações incorretas. Sim. E entre essas ações incorretas, se um manifesto de uma matéria dessa acontece, eu tenho quem segure. E se for espiritual, eu também tenho quem segure sem eu precisar pôr minhas mãos. Entendi. Estão todos aqui. Todos. Um é um irmão que eu tenho, que é um grande guerreiro. Já tem matéria aí? Um grande guerreiro, que é
Azaur. O Azaur, que foi o mensageiro. Quando eu tive uma passagem, nós vamos chegar a uma era nisso aí, quando eu tive uma passagem na França, o meu pai de muito poder me deu que ele subjugava a dizer escravo. E eu disse para ele que homem nenhum tinha escravo nenhum, homem nenhum era dono de homem nenhum. E eu dei a liberdade a esse homem. E se tornamos grandes amigos. Grandes amigos. E depois dos correres das coisas, o desagrego físico, o desencargo, depois o reencontro, e nesse reencontro eu levei ele lá, dei todo ensinamento para ele, e ele é livre. Só que ele não larga, onde eu vou ele vai comigo. Já dei um reinado para ele, ele não quer, ele quer ficar comigo. Deu um reinado? Eu dei um reinado para ele, ele não quer, ele quer ficar comigo. A digina dele, o nome dele é Azaur, é um grande guardião. Ele trabalha no elementar do tranca-rua da injura. Para aqueles que não sabem quem é o tranca-rua da injura, é o tranca-rua que trabalha no elemento do sol. Nossa. Viu? Sim, senhor. E ele está do seu lado esquerdo? Ele que toma conta de todos os homens que me acompanham. Nossa. Entendi. Tem até isso, tem 6 pessoas aqui acompanhando o senhor, e ele que toma conta deles. O senhor também não tem que ficar falando, faz isso, faz isso. É ele que toma conta de tudo aí. E a comunicação entre vocês, porque às vezes a gente pensa daqui, por que o seu Capa Preta vai mandar um mensageiro lá no reino do Tiriri, se ele pode se comunicar por pensamento com o Tiririco? Não é assim? Nós fazemos a comunicação, às vezes não falada, por ser encarnado. Nos tronos para tronos é falados. Não tem nada de pensamento. Mas não é que vocês não conseguem, é por um jeito de fazer. Nós podemos usar magia. Magia. Mas o dever mais correto é mandar o mensageiro. Quando o senhor fala usar magia, é transmissão de pensamento. E o dever correto é porque é a ética de vocês de interação. Eu não quero entrar num reino com uma alta magia, sendo que lá está sendo efetuado qualquer tipo de trabalho, e me adentrar. Eu quero avisar primeiro que eu vou. Como eu também gosto que avisem quando vem até o meu. Puxa vida, isso daí é um respeito bem profundo entre vocês. Porque podendo entrar lá com essa magia, com o pensamento, vocês falam, não, eu mando alguém. Exatamente. Entendi. Então agora, o Exu, que vem na Terra e é chamado por várias pessoas de demônio, ele não faz questão porque ele sabe que faz parte da ignorância das pessoas. Da ignorância do ser encarnado. Eu mesmo, só que eu não aceito cantigas feitas aqui dentro da casa. Eu não gosto e não aceito pronúncia de cantiga que fala do capeta, do diabo. Eu não sou isso. Então, se eu não sou isso, por que eu vou deixar pronunciar? O capeta e o diabo são aqueles que vivem no mundo com a maldade grudada na face, nos olhos e na alma. Seu Capa Preta, as pessoas têm medo do Lúcifer e diz que sim, existe um que está preso não sei aonde, não sei. Existe isso? Eu vou dizer para você que é o seguinte, essa palavra é pronunciada como esse guardião maior, esse não incorpora na terra. Esse é um manifesto de espírito que não se agrega no mundo. Ele não incorpora. Pela densidade. Ele não incorpora. Esse que eu falei o nome. É um guardião elevado para outros mundos. Elevado, o senhor fala evoluído? Ele não incorpora. Não incorpora. Mas existe. Mas as pessoas, pela movimentação daquilo que acredita que é poder, se colocam nesse manifesto. Tá. Mas aí vamos respeitar a vontade de cada um. Tá bom. Mas existe uma falange de Exu Lúcifer. Tá bom. Qual que é a entidade? Existe isso? Uma entidade bem baixa que as pessoas dizem, existe o demônio, senhor? Eu falei para ele, para você no início da nossa conversa. Eu procurei ele. Tá certo. E eu não encontrei.
Tá. Eu vejo sim, no próprio ser encarnado. Eu vejo o demônio no ser encarnado. Eu vejo o diabo no ser encarnado. Eu vejo o rabudo no ser encarnado. Eu vejo o chifrudo no ser encarnado. Porque é a semelhança do mal todinho. Agora, no que eu busco no plano espiritual, até agora não encontrei. É o problema do ouvido que come. Não, isso aí é história, isso é história. Tudo que a boca do ouvido recebe, come, se alimenta. Isso. Você não vai esquecer, mas... Eu pego rápido. Então, mas por quê? Porque uma era foi falado isso. E isso veio se sustentando. Aí uma vez um médium, para dizer que tinha um poder, ele incorporou um Exu lá numa vibração, e ele queria ser ali a vibração total do trabalho, da existência da magia. Aí perguntaram para ele assim, ele não estava bem centrado com a divindade? Ele falou assim, perguntaram para ele, como é o nome do senhor? E ele, para dizer que era o temor, que era a força, que era tudo, me chamo Luz. Nada disso aí. Esse aí é evoluído. Me fala onde ele está, que eu vou fazer uma visita para ele. Eu só quero meia hora de conversa com ele. Me fala onde ele está, que eu vou lá. Não existe isso. É um outro Exu dando esse nome sustentado pelo imaginário do médium. Tá. Isso aí, quem quiser, pode dizer onde ele está, que eu vou lá. Olha. Eu vou lá. Quem está falando isso para você é o Capa Preta. Sim, senhor. Eu vou lá. Qualquer ser encarnado que colocar, que incorpora Lúcifer, eu, Capa Preta, o Senhor dos Mistérios, dos 7 tronos, desafio essa divindade. Não existe isso. Entendi. O senhor faz isso já sabendo que não vai ter problema com esse ser aí. Mas o senhor já ouviu falar de seres que chamam dragões? Mas é assim, é o imaginário, né? É o imaginário. Ô, Cavelinho, os dragões viviam no medieval, né? E que coisa os dragões vêm viver, os sugadores vêm viver no plano astral? Mas é cada criação. Aí quando eu cito a situação de falar assim, onde está o Exu, Lúcifer, isso foi o médium desagregado que colocou essa situação, e isso foi passando, que esse eu já expliquei lá na minha macaia, esse grande guardião, ele é portador de uma defesa de um campo que ele não tem o porquê se manifestar na Terra. Entendi. E essa ação dos dragões que você está falando, qual é a dita dele dentro do mundo espiritual? Qual é o processo para estar dentro do mundo espiritual? Só existe falanges, gravos, tronos, reinados, e os inferiores, os que são abaixo. Vamos usar a boca para ouvir, os olhos para enxergar, receber o que se vale e esquecer o que é imaginário. Entendi. Então não existe entidade elevada que trabalha no submundo que se chama dragões. Não existe. Então, se houvesse essas divindades dentro do astral que leva o nome de dragões, dentro do Japão, não havia tanta lei de homicídio e tanta lei das pessoas que se matam. Entendeu? Se suicidam. Que não deixa de ser um homicídio que a pessoa por si própria vai lá e se mata. Eu já estou falando demais, né? Estamos chegando. Ana Maria Rosa, estou falando demais? Mas isso é bom que você, como iniciático dentro da religião, você vai aprendendo. Quem está falando com você é um espírito. Vamos deixar dessa demagogia das pessoas criarem ilusão que os dragões que vai receber nome de dragão, é um medieval. Tá certo. Entendeu? Mas você está trazendo a informação daquilo que você ouviu. E lê, literatura. Mas nada do que melhore o esclarecimento visível. Com o próprio espírito. Com o próprio espírito. Eu gostei do final da frase. Ainda bem. O senhor está dando a resposta. Cabe a ele seguir ou não, acreditar ou não. Para mim, o livre-arbítrio é dele. Eu fico contente o senhor esteja gostando, viu?
Eu também estou gostando muito, isso vai trazer muita coisa para muita gente. E vamos ver até onde vai chegar, porque vocês não se importam, porque a gente fala assim, olha, o senhor sabe que agora, nesse momento, no futuro, as pessoas no computador delas estão vendo isso. E às vezes um outro Exu pode achar que o senhor é cheio dos trejeitos, que o senhor gosta de mandar. Não tem esse perigo de alguém ficar com raiva do senhor e vir no seu reinado? Olha, moço, eu vou fazer uma colocação para você bem acerta e bem séria. Eu sou o que sou. Não me coloco maior nem menor. Cada um que mexe o seu fubá, ou a sua farinha, ou a sua carne, ou a sua carniça, que viva. Quem procura aquilo que não sabe com que mexe, encontra. Então eu vou dizer para você, na sua colocação, na sua pergunta, aqui sou eu. E se sou o que sou, e sou rei dentro do meu reinado, não me interessa a opinião dos demais. Muito bom. Agora, só esclarecendo, para as pessoas que vão procurar a Umbanda e às vezes tem receio porque além da gira de direita tem a gira de esquerda. Não se deve temer trabalhar na gira de esquerda, não é verdade? Temer por quê? Não precisa ter medo, não precisa temer a nada desde o momento do princípio que você respeita. Do princípio que você respeita e que você interage com a situação da melhor forma possível. Entendi. É respeitando o próximo, seja ele... Precisa ter certeza da prática do que é e do que precisa ser feito da melhor maneira possível. Entendi. E então, quando a gente fala de Umbanda, o senhor, a gente já está caminhando para o fim, o senhor, como que o seu capa preta vê a Umbanda no sentido do bem que ela faz para o Brasil? O que eu vejo é ofertar o espaço para que quem vem de tão longe como um grande espírito possa estar presente na obra da caridade, da ação, da ajuda, para sobre as coisas que aquele encarnado não consegue enxergar. A Umbanda, como se diz bem você, é um dos maiores auxiliares do sofrimento do ser humano. Então, eu vejo isso como uma elevação de luz e uma resposta colocada de ajuda para muitos que sofrem e que choram e não sabem por que sofrem e por que choram. Só quando chega dentro da Umbanda, quando chega nos pés de uma divindade, nas mãos de um guardião, nas mãos de uma guardiã, nas mãos do nego velho, do caboclo, é que ali vai saber como é a formação de uma energia tão pura que vai auxiliar e vai tirar como um sim, um banho, como um simples gesto de abraço, um maléfico que está fazendo a vida de alguém sofrer. Nossa. Entendeu? E quanto à outra colocação que você me fez, se as pessoas me verem em cima desse seu trabalho, vão dizer que eu sou muito assim ou assim. Não. É que eu não quero causar problema também, né? Seu capa. A ação da junção, né, cara? A ação da junção das coisas, ela não pode ser discutidas. Tá certo. Elas têm que ser colocadas com a verdade. O manifesto da qual você me perguntou, me cabe como guardião da sua casa dizer. Agora, foi como você falou, que ia haver um questionamento, o julgamento da coisa, e a filha da Maria Rosa balançou a cabeça, né, fazendo a colocação que sim. Então, vem cá. Ela também vai dizer para você a colocação, se acha que é certo ou se não acha que é certo. Colocar isso aí. Mas eu não poderia deixar, através da pergunta dele, um ingesto sair vazio. Ou o gesto. Ou eu estou errado.
senhor é um mestre capa preta, o senhor respondeu o que foi lhe perguntado. Né? E o mundo está cheio de coisas mal esclarecidas. E se o senhor é sábio o suficiente para responder, né? Eu acho que a ignorância, sim, a ignorância das pessoas que não têm humildade para aceitar o conhecimento do outro, vão questioná-lo. Né? Mas até aí o senhor vai continuar na sua missão, orientando aqueles que querem aprender. E isso é um sustentamento. Parar com essa ilusão de colocar temor, colocar medo. Eu trabalho com um Exu, eu sou. Não. Eu já fui em lugares, seu capa, onde eu, posicionada atrás de um Exu, o Exu virou e falou: você está pisando no meu rabo. Nossa. E para as pessoas, vamos dizer, inocentes, acreditam que Exu até hoje tem rabo e chifre, e não é bem assim, são senhores e senhoras. São senhor, Exu e Pombogira são senhores e senhoras. Não tem chifre, não tem rabo. Isso aí é criação do imaginário do próprio ser encarnado. É bom esclarecer, né? Porque... Eu vou fazer uma colocação para você, para ela, para ele, para ela, para os demais que estão aqui. Claro. Aqueles que dizem trabalhar com esse nome colocado por você. Você vê, o próprio Exu não gosta de invocar o nome dentro da casa onde ele trabalha. Colocar por você o nome. Olha a vida dessas pessoas. Vê como elas vivem. Porque um nome tão forte dito pelo manifesto da existência do mundo, viria a fazer hoje no mundo atual de vocês. O que ele viria a fazer aqui? Se todo o manifesto dele foi no tempo do reinado do maior. E quando, pois bem dito, passou toda a aprovação do maior, ele também deu a ele o quê? Deu a ele perdão. E deu a ele também um reinado, para que ele tomasse conta. Aí eu te pergunto, porque Exu é sábio e não é ignorante. O Nazareno vem ao mundo, ele incorpora. Acabei de pensar isso. Ele incorpora? Não. Me responde se o Nazareno incorpora. Não, incorpora, Camilo. Incorpora, velho. Incorpora. Por que o outro vai incorporar? Tá certo. Me fala aí. Mas é como o senhor falou, é o sentido de querer passar poder. Passar poder, temor. Eu incorporo com tal fulano, o povo teme. Medo. Então vamos acabar. Divindade é divindade, respeito trabalhou, de bonito, formoso, é respeitar. Agora o povo cria essas coisas para dizer que é alta magia, que pode fazer, pode acabar, pode... Não, se ele veio por um tempo lá, recebeu tudo que tinha que receber, me fala o que ele vai vir fazer aqui. O Nazareno veio. Estão esperando até acabar o mundo, né? Mas se ele, no pró-dizer, dá a vida na instância do caminho, por que vai acabar? Por que vai deixar quem não fez mal a ele? Não fez mal a ele. Ele não fez mal a ele. Sabe o que ele fez? Ele foi lá mostrar a outra face da vida. Ele não fez mal a ele. Ele foi lá mostrar o quê? A outra face da vida. Mas ele obrigou? Ele amarrou? Ele bateu com o chifre? Ele bateu com o rabo? Ele não tinha nada disso? Era o mais belo dos belos. Era o mais belo dos belos? Então, o que ele veio fazer aqui? Não tem sentido essas coisas colocadas pelo encarnado. Não tem sentido. Mas, como eu coloco, se tem, eu gostaria de vê-lo. Eu tenho certeza que o caboclo, seus 7 encruzilhadas, o primeiro espírito da Umbanda a se manifestar, tenho certeza que nunca ele tenha colocado isso em terra. Não. Eu achei que era uma homenagem, numa linha de Exu, uma homenagem a essa entidade. É por isso que eu perguntei, eu falei, esse é o anjo dos anjos. Então. É o anjo dos anjos. E se ele é o anjo dos anjos, que vem fazer no mundo?
Entendeu? Com todo respeito àqueles que dizem, todo respeito àqueles que dizem que trabalham com ele. Mas eu gostaria de ver. Tá certo. Ah, mas o senhor já conhece aí, né? Porque o senhor sabe que é a gente inventando. Entendeu? Agora a gente está aproximando do fim. O senhor gostaria de dar uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo direto de um capa preta, o Exu, para aprender bastante? Vou deixar aqui uma mensagem para todos aqueles que se agregam e aqueles que ainda não são praticantes desse ato religioso. A nossa banda, a banda que muitos de vocês escutam dizer a palavra Exu e se arrepiam com temor, com medo. Primeiro, a palavra Exu significa esfera, movimento. Segundo, não estamos agregados ao mundo espiritual sobre uma missão de melhorar o próprio ser encarnado acima de uma maldade. A nossa caminhada como espíritos de uma aproximação muito grande ao ser encarnado é para colocar diante de vocês encarnados um sentido de alta confiança, de alta melhoria na vida e de uma transformação que às vezes, por si próprios sozinhos, vocês não enxergariam. Que não deixem de procurar uma casa religiosa, da Umbanda, ou qualquer que seja a nação, e fazer prática da sua espiritualidade em cima de uma virtude de benfeitoria para si próprio e pelos irmãos que vos odeiam. Dizer que dentro daquilo que se refere religião umbandista, ou seja qual for a nação, que é a casa do mal, que é a casa da maldade, que é a casa do desespero, da agonia, tirem tudo isso do imaginário de vocês e do imaginário. Adentrem sobre o universo do conhecimento espiritual com verdadeira centralização da melhor maneira de cultuação à espiritualidade, às divindades, aos oráculos, aos inquices, aos orixás, aos roduns, que são os orixás. E você vai ver e vai descobrir que no profundo sentimento da sua vida, de todo o tempo que você deu oportunidade para ignorar ou julgar, você perdeu movimentos de se melhorar através de uma palavra de mentor, seja ele qual for o seu movimento de campo de trabalho. Tudo isso que eu deixei nesse trabalho, riscado em palavras, afirmados, é aquilo que sou como guardião desta casa. E é aquilo que eu não posso deixar escondido e criar e afirmar e alimentar o imaginário, dizendo que Exu é maldade, que Exu é chifre, é rabo, que Exu é capeta e é diabo. Eu não. Eu, como guardião desse trono, não jamais vou alimentar isso. E que não vivam numa ilusão daquilo que se escuta que é incorreto em verdade. Nós, espíritos, temos muito para ofertar para vocês encarnados no mundo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos da oportunidade ser dada e entregue por vocês para ofertar de nós tudo aquilo que um dia, uma noite, uma era, um momento foi ofertado para nós como conhecimento para trazer de volta para esse mundo astral.
as forças de todos os guardiões, de todas as pombogiras, de todos os Exus, de todos os mestres, de todas as falanges. Dê a cada um o fortalecimento para viver melhor. E eu vou dizer uma palavra curta em africano. Exuntumbala unigabaúdio. Exuntumbala uniagaju. Que quer dizer, quando se nasce no mundo e o mundo se enxerga, se respeita as coisas que o mundo mostra. Salve, salve, salve todas as bandas, e que diante do mundo, com a permissão a qual me derem, e a todos os meus compadres e comadres de todas as casas, que as capas, as energias, levantem aqueles que estão derrubados e fortaleçam os mais frágeis. Larei. Olha, agradecemos bastante também todo o aprendizado que o Senhor nos deu, o tempo, e Deus queira que possamos ainda servir de alguma forma a espiritualidade. Laroei Mujubará, que a força nos conduza sobre o caminho melhor da vida. Que nessa nossa conversa você trate muito bem do que você tem. Muito bem. Que tenha certeza que esse guardião bem centrado transportará para você grandes recompensas. Se Deus quiser. Entendeu? Claro. Laroê, seu capa preta, Laroê, Exu, é Monjo Baixu.